Vamos de atualização do Departamento Médico do São Paulo, quando cada jogador vai retornar? Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente trazer um pouquinho sobre qual a previsão da volta desses jogadores, tá? A gente vai começar, tô até com uma colinha aqui, né, porque é uma lista até meio que extensa, mas a gente tem algumas boas informações aí também, tá? Primeiro ponto sobre o Caleri, a gente já trouxe ele no X, e o São Paulo já divulgou que houve realmente uma contusão na panturrilha, mas é uma lesão que não é tão séria. E aí eu conversei com algumas pessoas, tanto ligadas ao jogador quanto também ligadas ao departamento médico do clube, de que a previsão ali é de que ele retorne contra o Tajeres. E o Tajeres, o jogo contra o Tajeres é ali no dia 29, né, deste mês ainda. E a gente está gravando esse vídeo no dia 10, então ali a gente coloca 19 dias para ele retornar. Então a gente entra mais ou menos na previsão que a gente informou, que era de 15 a 20 dias ali para ele retornar. E acredito eu que contra o Tajeres, mesmo que ele ainda não esteja 100% fisicamente, mas que ele esteja 80%, ele já deve retornar contra o Tajeres e também contra o Corinthians no Majestoso na Neoquímica Arena, tá? Então, primeiro ponto, já trazer aí a situação do Caleri. Vamos trazer o Rafinha também, que ele tem uma fratura na fíbula esquerda. E aí eu vou emendar já também com o Wellington Rato, que tem uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo. Por quê? Porque, por mais que sejam lesões até diferentes, os dois têm a mesma previsão de retorno, um pouquinho, né? O Rafinha deve voltar um pouquinho depois do que o Wellington Rato. A previsão, pelo que eu conversei com algumas pessoas, é importante a gente trazer também, que o clube evita fazer prazos, né? Evita colocar prazos. Ah, ele vai voltar e tal, tal. É muito mais a gente, quando eu ou qualquer outro jornalista que cobre o São Paulo traz a informação, a tendência, é muito mais uma apuração, conversou com algumas pessoas, conversou em off, ou até conversou com pessoas que são especialistas em medicina esportiva, né, que entendem do assunto quando é o futebol, até de fontes fora, essa lesão normalmente ali ele consegue voltar e tal. Então é muito mais a apuração e até informações em off até do que propriamente o clube divulga, tá? O Wellington Rato, a tendência é que ele volte a treinar com bola, se apresente, comece a entrar no condicionamento físico na primeira quinzena de junho, tá? Então ali no mês que vem ele vai ter mais um mês inteiro aí para ele se cuidar da contusão, inclusive a evolução dele tem sido muito positiva e aí a tendência dele é de retorno na primeira quinzena de junho. O Rafinha também, mas o Wellington Rato ele deve voltar ali na primeira semana. O Rafinha já deve voltar na segunda, beirando ali a terceira. Ele que também teve uma contusão, os dois, né? Se contundiram contra o Tadieres. Então a tendência é que eles não disputem mais a fase de grupos da Copa Libertadores e aí voltem somente no mata-mata. O mata-mata é só em agosto. Então a tendência até, a maioria dos nomes aqui, talvez tirando o Pablo Maia, a tendência é que todos retornem em agosto. Então, se tudo correr bem, o São Paulo vai ter todos à disposição no mata-mata, com exceção do Pablo Maia. Então, Wellington Rato, primeira quinzena de junho, e aí o Rafinha deve voltar ali na segunda semana de junho, ele já deve retornar. O do Wellington Rato ele tem evoluído melhor, né, até porque talvez seja um atleta mais novo, com o Rafinha vai se ter uma cautela maior, porque o Rafinha já está em fim de carreira, ele tem aí a tendência é que ele se aposente no fim do ano, então querem que esse último ciclo dele do São Paulo seja com ele bem fisicamente, até porque o Igor Vinícius e o Moreira estão dando conta do recado. Então não vai ter uma pressa para o Rafinha de fato de que ele seja forçado a alguma coisa. Como o mata-mata só começa em agosto, há o entendimento de que vai dar tempo suficiente para ter um Rafinha 100% para que de agosto em diante ele consiga estar em plenas condições físicas, tá? E aí a gente já passou por Rafinha, já passou por Wellington Rato. E o Pablo Maia fez uma cirurgia, né, para reinserção do tendão do conjunto semitendinil e bíceps femoral da coxa esquerda. Foi uma lesão, inclusive, até rara de se acontecer no futebol. E se atrela a isso, né, até pelo que a gente viu de alguns médicos falando, eu conversei com dois específicos que são colegas meus, que isso se deve a desgaste. Então, talvez o Pablo Maia tenha forçado muito a região e desgaste não só de jogos, talvez esse desgaste também pode se
a musculação, enfim. A gente traz o que pode ter sido, mas de fato o diagnóstico apenas o São Paulo pode trazer. Pablo Maia, a tendência é que ele volte lá para setembro ou outubro, tá? Porque essa lesão ele vai ter que se recuperar por 3 meses. Ele fez a cirurgia agora no início de maio. Então, se a gente for colocar 3 meses, a gente coloca agosto. Em agosto ele já vai estar recuperado e vai começar a preparação física. Então, setembro é ali a previsão da volta do Pablo Maia, e óbvio vai depender também de como o Pablo Maia responde ao processo de recuperação. Isso é específico de cada jogador, se o metabolismo dele vai voltar rapidamente, né, à condição física que ele estava antes da contusão. É uma lesão até chata, que, pelo que eu conversei com algumas pessoas, pode acabar prejudicando o restante da carreira dele, em termos de uma queda técnica e física. Pode acontecer, é algo que pode acontecer, e eu inclusive tô bem ali olhando de perto essa situação, porque o Pablo Maia é um talento nato no futebol brasileiro. Eu espero que esse pode acontecer não aconteça com o Pablo Maia, porque realmente é uma situação até que meio que delicada, é uma contusão rara de se acontecer, e tende a deixar, mesmo com a recuperação, tende a deixar as suas marcas pelo restante da carreira, mas eu desejo no fundo do meu coração que isso não aconteça com o Pablo, tá? Então o Maia deve voltar lá para setembro, outubro, vai depender muito aí da sua recuperação. Como é uma lesão de longo prazo, tem muitas nuances, como eu já trouxe aí, como o corpo dele responde, a recuperação, como o corpo dele responde, a volta da atividade física, como o metabolismo dele responde. Então são algumas questões aí que tem que ser atreladas. Então a tendência ali é de setembro a outubro. Da contusão, ele volta, ele já estaria recuperado, 100% recuperado ali na segunda semana de agosto. Mas aí tem todo o recondicionamento físico, trabalho com bola, então por isso esse prazo um pouco mais extenso, tá? E aí, para a gente fechar os lesionados, o Wellington. O Wellington já deve retornar contra o Fluminense, tá? A tendência, a expectativa, ele já está treinando no campo. A tendência é que o São Paulo se reapresenta daqui a pouco, né? Nessa sexta-feira, daqui a pouco o São Paulo já vai estar se apresentando para começar os preparativos contra o Fluminense. O São Paulo vai trabalhar sexta-feira pela manhã, sábado pela manhã, domingo pela manhã, e na segunda-feira já faz a sua concentração, já faz ali os preparativos pré-jogo, porque na segunda enfrenta o Fluminense às 8 horas no estádio do Morumbi, tá? E aí a tendência é nesse jogo o Wellington ter condições. Por que eu falo ter condições? Vai depender muito até da palavra final do Zubeldia. Como aconteceu com o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, eu não vou lembrar o jogo correto, acho que contra o Atlético Goianiense. Contra o Atlético Goianiense, o Luiz Gustavo já tinha condições de jogo e, consequentemente, contra o Barcelona, na estreia do Zubeldia, ele também já tinha condições de jogo. Porém, né, o Milton Cruz, na ocasião, e também o Zubeldia, na outra ocasião, decidiram por não. Vamos deixar ele trabalhando um pouco mais fisicamente, porque aí no planejamento ali, ele vai já estar disponível contra o Palmeiras, aí ele vai ser importante ali estar no grupo para quinta-feira ele jogar contra o Águia de Marabá. Então o Wellington vai ter condições de jogo. Resta ver na resposta dele nos treinamentos, fisicamente, se o Zubeldia vai falar, ó, ele está clinicamente curado, ele pode jogar, mas eu ainda quero que ele se recondicione fisicamente um pouco mais para no próximo jogo ele estar melhor do que ele estaria contra o Fluminense. Tá? Então vai depender muito do Zubeldia olhar esses 3 treinamentos e falar, não, ó, realmente tem condições de jogo, ou para ficar no banco, ou já para começar jogando, ou segura mais um pouquinho para você voltar na outra partida, tá? Mas clinicamente e até fisicamente ele teria condições de jogo de pelo menos estar no banco de reservas contra o Fluminense, e aí vai depender do Zubeldia, da escolha do treinador, tá bom? Acho que foi isso, né? E tem o Lucas também, e esquecendo do principal deles, é porque o Lucas também deve estar retornando, tá? A primeira previsão era dele retornar entre Cobressal e Barcelona. Só que a tendência é ele perder o jogo para o Barcelona, ele não estar disponível no jogo contra o Barcelona e retornar logo em seguida. Até conversei com algumas pessoas, existe a pequena expectativa dele voltar na partida contra o Barcelona, mas como o time está bem, como o Lucas também precisa de uma atenção em relação ao seu condicionamento físico, ele deve esperar um pouquinho mais, e ali no finalzinho, deve voltar um pouquinho antes do Caleri, por exemplo, mas o Lucas já deve retornar nesse mês,
de maio já deve voltar a jogar aí nos próximos jogos, tá? Mas a tendência, de fato, o jogo que agora não tá acho que contra o Cruzeiro, contra o Cruzeiro, a tendência ali entre Barcelona e Cruzeiro, né? São as partidas seguintes. Barcelona ou Cruzeiro, aí deve ser a partida que o Lucas deve retornar no São Paulo. Inclusive, né, até conversando com algumas pessoas, a expectativa, por exemplo, é dele jogar o tempo todo, ou a maior parte do tempo, por exemplo, contra o Águia de Marabá. Devem usar o jogo contra o Águia de Marabá no estádio do Morumbi, por exemplo, para dar rodagem para o Lucas, para dar ritmo de jogo para o Lucas. Beleza? Então, acho que eu matei, né? Acho que passamos aí por todos os assuntos dos machucados. Óbvio que tem o Rames, mas o Rames é opção técnica, então não tem por que eu falar do Rames Rodrigues aqui num vídeo de departamento médico do clube. Acho que não esqueci ninguém. Não esqueci ninguém não, né? Acho que tá tudo certo, tudo maravilhoso. São só essas os lesionados do São Paulo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, desses lesionados, quem faz mais falta, e também deixa a sua opinião aí sobre os lesionados, sobre o que tem acontecido aí com os lesionados do São Paulo. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!